Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa aí, então, a sua opinião. A polêmica dessa semana foi a declaração do governo de que ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina. Que ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina, essa é a frase mais precisa. Mas em fevereiro, uma lei que permite a vacinação compulsória para enfrentar a pandemia foi sancionada. Então o tema de hoje é: a vacinação contra o coronavírus deve ser obrigatória? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Tomé Abduch, empresário. Boa noite, Tomé. Boa noite, Mona Lisa. Bem-vindo de volta. Então, começamos com você, Tomé, suas primeiras considerações, por favor. A vacinação ao Covid-19 deve ser obrigatória? É possível obrigar uma pessoa a fazer algo que ela realmente não queira? Acredito que sim. Mas temos que separar o que é obrigação e o que é um dever. Não se pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não se sinta segura em fazer. A segurança vem quando há certeza e uma comprovação que o método realmente funcione. Em muitos países que as pessoas são obrigadas pela lei a fazer algo que não queiram, temos regimes ditatoriais, tudo que a população brasileira não poderá permitir mais em nosso país. Estamos vivendo um momento de extrema importância no Brasil, que é o retorno da verdadeira democracia, aquela que tentaram roubar de nós nos últimos anos. O Estado deve ter leis e deveres, sim, para a população, mas não podemos ser obrigados a fazer algo que não temos a certeza e a comprovação. O presidente Bolsonaro disse que não vai obrigar ninguém a tomar a vacina, e isso está correto. Em uma democracia, a partir do momento que tivermos a eficácia da vacina comprovada, houver uma real segurança e uma velocidade de ação, tenho a certeza que a postura de nosso governo será outra. Sempre nas declarações do presidente, quando a defesa da democracia é feita, há uma grande polêmica. A tradução de tudo isso é que quando houver a comprovação por entidades de países sérios internacionalmente e também pelas entidades brasileiras, a vacina poderá ser considerada obrigatória. Por enquanto, é tudo uma grande especulação e o governo federal tem aí sim a obrigação de defender a população brasileira. Aliás, como sempre tem feito. Essa decisão, neste momento, deve ser livre e espontânea de cada brasileiro, de cada pai ou mãe. Afinal, ninguém quer ficar doente e, mais do que isso, passar a doença para outras pessoas. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. A pergunta tema do debate de hoje é se a vacinação contra o coronavírus deve ser obrigatória. O simples fato de estarmos perguntando isso em pleno século XXI, no meio da maior pandemia da história, com mais de 122 mil almas levadas do Brasil, é motivo de decepção, é motivo de vergonha, de indignação, de desrespeito. E essa pergunta só está na pauta da ordem do dia de hoje, por conta da frase e do respaldo político do excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que a vacinação contra o coronavírus não deveria ser obrigatória. A essa altura do campeonato, se nós tivéssemos alcançado algum grau mínimo de civilização, as pessoas não estariam se sentindo obrigadas a tomar vacina. As pessoas já estariam conscientizadas de que receber vacina, se imunizar contra moléstias contagiosas, não é algo que você faz só para você mesmo. É algo que se faz pelo coletivo, pela sociedade, pela comunidade onde você está inserido. Tivéssemos desenvolvido um senso de comunidade, tivéssemos aprendido o conceito de solidariedade, essa pergunta jamais teria sido feita. Mas muito pior, jamais teria sido respondida pelo presidente da República da maneira como foi respondida. O presidente foi interpelado por uma cidadã que se dizia profissional da saúde na porta do Palácio da Alvorada e ela lhe pediu, abre aspas, Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina, viu? Sua resposta foi a seguinte, abre aspas, olha, vacina nenhuma, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Quando eu assisti esse vídeo, de segunda-feira,
eu imaginei que se tratava de mais uma infeliz declaração dada espontaneamente. Uma fala sem pensar, mais ou menos na linha do que o Tomé trouxe. Uma fala apressada, na volta para casa, após uma agenda lotada. Já seria grave, mesmo se assim fosse. Mas no dia seguinte, nós fomos surpreendidos com uma publicação na conta oficial da Secretaria da Comunicação no Twitter, da SECOM, com o mesmo conteúdo, com a mesma afirmação. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Pode, senhor presidente. Pode e deve. A Lei Federal 13.979 de 2020, assinada por Vossa Excelência, no artigo 3º, inciso 3º, linha D, determina que, aspas, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. 2 pontos. Determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. É claro que nós não deveríamos chegar a isso. É claro que nós não deveríamos forçar ninguém a tomar vacinas. E nós não precisaremos fazer isso. Não precisaremos usar o peso, o rigor e a violência da lei se nós conseguirmos atingir um nível de conscientização da importância da imunização, da importância da vacinação, da importância do cumprimento do seu papel, não só para você, mas sim para os seus semelhantes. E o governo federal está prestando o maior desserviço que poderia prestar para esse objetivo. A propaganda da SECOM afirma que o governo do Brasil preza pelas liberdades do brasileiro, por isso ninguém poderia ser obrigado a tomar vacina. Antes de se utilizar um canal oficial para veicular essa tamanha ignorância jurídica, o governo federal deveria estar conscientizando a população da importância de se aderir às campanhas de vacinação. Antes de dizer que ninguém é obrigado, o governo deveria estar ensinando a população sobre a utilidade e os benefícios da vacinação. E o comportamento do presidente da República deveria ser o maior exemplo disso. Deveria estar mostrando que, graças às vacinações, segundo os dados da OMS, são salvas de 2 a 3 milhões de vidas por ano. Deveria estar mostrando que a vacinação é importante para a erradicação da doença, que é imprescindível para a imunização populacional, que é essencial para o bem-estar coletivo, para o interesse público. Mas não. Se preferiu ostentar todo o desconhecimento e ignorância do princípio da liberdade. Ignorância sobre o fato de que nenhuma liberdade é absolutamente plena. Ignorância sobre o fato de que nossa própria esfera de liberdade jamais, em hipótese alguma, pode colocar em risco a vida do próximo, a vida do semelhante. Esse governo, quando escolheu o seu lema Deus acima de todos, se inspirou no mandamento que Jesus ensinou em Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas parece ter se esquecido que 2 versículos depois nos ensinou Jesus que seu segundo mandamento é ame o próximo como a si mesmo. Pois quem sabe disso, sabe que a sua liberdade, de forma alguma, pode atingir a do seu semelhante. E a recusa à vacinação não só pode ferir a ti mesmo, como irá ferir ao próximo. Vamos então ao debate. Bruno e Tomé, por favor. Decepção, vergonha e desrespeito é o que eu ouvi agora do Bruno em relação ao nosso presidente da República. Se há algo que não é feito pelo presidente da República, é o desrespeito à população brasileira. Vamos relembrar algumas coisas importantes. Foi o governo federal o primeiro a levantar a mão em relação à pandemia. Foi o governo federal o único que ajudou os brasileiros em todo o país, enquanto governadores faziam política que destruiu a economia desse país. Foi o governo federal o único a se preocupar com a população brasileira. Então agora não venham falar todo esse discurso que se torna até um pouco populista em relação à vacina. É claro que a vacina é importante. Os senhores em casa têm dúvida que é importante vacinar? Vocês não foram vacinados contra tétano, difteria, poliomielite e outras muitas vacinas que realmente já têm comprovação feita tecnicamente por entidades mundiais que comprovam a eficácia dessa vacina. Por enquanto é tudo especulação. Nós vamos o quê? Acreditar na vacina chinesa, que está sendo colocada pelo governador do estado de São Paulo e por outros governadores, sendo que nós não temos comprovação nenhuma ainda?
Quando nós tivermos órgãos realmente competentes, como o FDA americano, né, que é um órgão sério, órgãos que são europeus, a nossa Anvisa aqui no Brasil e outras entidades com seriedade, eu tenho certeza que a postura do governo vai ser que essa vacinação seja obrigatória. Agora, a obrigatoriedade não significa você ter pessoas sendo agredidas, presas ou qualquer outro tipo de situação se resolverem não tomar a vacina. Hoje, você tem a obrigação de tomar essas vacinas que acabei de citar. Mas se eventualmente você não tomar, como funciona? Por que eu, como pai, eu tenho que acreditar numa vacina, numa pandemia que até agora ninguém entende o que está acontecendo, ninguém sabe realmente o número de mortos, ninguém sabe o que acontece no mundo. Tem pessoas que pegam essa doença e a pessoa que dorme ao seu lado não pega. Tem pessoas que ficaram dentro das suas casas e pegaram a doença. Tem gente jovem morrendo. Tem gente velha sendo salva. Enquanto tudo isso não for resolvido e não tiver a clareza e não tivermos os órgãos internacionais validando e nacionais a vacina, o presidente está correto. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Isso não é democracia. Isso sim é o que é feito em países comunistas, ditatoriais, que é o que a gente não vai mais aceitar aqui nesse país. Tomé, deixa eu só ressaltar uma coisa que eu falei na minha fala inicial. Eu disse que o simples fato de nós estarmos perguntando isso, o simples fato da pergunta é o que é motivo de decepção, vergonha, indignação e até de desespero. Para mim não falei nada sobre o presidente da República. O presidente da República foi eleito, ele está aí e nós temos que lidar com isso. Para os que gostam, para os que louvam e para os que o criticam. Então, eu queria deixar isso bem claro. O segundo ponto é que nós estamos levando essa discussão para um caminho que ela não tem. Em nenhum momento se disse que se queria vacinar a população com vacinas não comprovadas, com vacinas que não foram aprovadas. Não foi isso. Não foi isso de forma alguma. O que está escrito no post da SECOM e que foi dito pelo presidente da República é que quem não quiser se vacinar, não se vacina. E isso não coloca qualquer restrição, porque eu seria o primeiro, e todos os órgãos de vigilância sanitária, estaduais, nacionais e inclusive internacionais, jamais permitiriam uma vacinação em massa com uma vacina que não seja devidamente aprovada. E aqui é preciso trazer também ao telespectador algo que nós discutimos durante vários debates e que a CNN já trouxe aqui de maneira muito profunda. Existem fases de produção de uma vacina. Não se pode sequer falar, Tomé, na vacina chinesa. Nós estamos falando nas vacinas chinesas. Nós temos 3 vacinas chinesas na fase 3 de produção da vacina. E a fase 3 de produção da vacina, Tomé, é uma fase em que já foram descartados danos à população, que já foram descartados efeitos colaterais. É uma fase onde se está apurando a efetividade da vacina, não a nocividade da vacina, embora isso seja sempre testado. Mas já é uma vacina que pode ser aplicada em uma escala maior. Então não se trata disso, a gente não pode dizer que o presidente está preocupado com vacinas nocivas. Não é isso de forma alguma, eu preciso deixar isso claro para o telespectador. Estamos falando de vacinas aprovadas, quando elas forem aprovadas. Fico muito feliz, Bruno, com a sua colocação, achei muito equilibrada, mas da onde foi que vocês tiraram, por uma frase do presidente, em alguns segundos, nós já conhecendo o nosso presidente, que ele falou que só vai se vacinar quem realmente quiser? Isso é a verdade? Perguntem para ele se realmente é isso que ele quis dizer naquele pequeno momento. Sempre pegam pequenas frases do presidente da República, onde ele está se colocando para proteger a população brasileira e se coloca dessa forma. A vacina ainda não tem uma comprovação 100% científica. O período de uma vacina para ser aprovada ele é muito maior do que isso acontece agora. Nós temos que aguardar os órgãos internacionais se posicionarem, a Anvisa se posicionar, e aí sim poderemos tomar uma decisão, né? O governo poderá tomar uma decisão se realmente ela tem uma obrigatoriedade ou não. Não dá para sair vacinando todo mundo. Nós não sabemos ainda com clareza se há efeitos colaterais ou não. Nós não sabemos. Então eu coloco aqui a minha admiração pela postura do governo, pela postura que a SECOM teve em dizer o que disse. Isso realmente é defender a população brasileira. Nós não podemos ser obrigados a nada.
Eu não quero ser obrigado a nada. A grande maioria dos brasileiros não quer ser obrigado a nada, a não ser que a gente comprove a efetividade. Aí sim a gente pode ter um alinhamento no nosso discurso, Bruno. Tomé, eu imagino que você não use cinto de segurança. Eu imagino que se você ande de moto, você não use capacete. Nós podemos, sim, nós devemos ser obrigados. Faz parte da regulação do Estado colocar limites na liberdade. Faz parte das atribuições do Estado dentro do seu poder de polícia impedir que você não tenha liberdade para pegar o seu carro e andar a 200 km por hora numa rodovia ou numa avenida. Está dentro do poder de polícia do Estado impedir que você beba ou use qualquer outra circunstância ou outra substância que cause efeitos psicoativos e guie um carro, e guie um veículo. Isso não faz parte da sua liberdade. Isso não está dentro da sua esfera de liberdade. Você é, sim, obrigado a fazer determinadas coisas e deixar de fazer determinadas coisas. A liberdade não é plena. Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos no Estado. E entender que se vive no Estado é entender que você tem obrigações, que você tem deveres para com o próximo, para com a população. Então, não é uma frase simples dizer o Estado, o governo não pode te obrigar a nada. Mas, novamente, eu digo, nós não deveríamos estar obrigando ninguém. Nós deveríamos estar informando. E eu gostaria que o telespectador que tem alguma dúvida, porque nós dissemos duas coisas divergentes. Eu disse que as vacinas que estão na fase 3, são vacinas que já foram testadas na fase 2 sobre efeitos adversos em humanos e tiveram uma resposta favorável. Eu peço que entrem numa página que chama Coronavirus Vaccine Tracker, que é o tracking, um acompanhamento das vacinas do coronavírus mundial, uma página do The New York Times, e leia, e veja quais são as vacinas, veja quais foram os avanços científicos. Porque é muito simples a gente chegar aqui e falar que ninguém sabe nada e jogar no lixo todo o trabalho de todos esses cientistas, todas essas empresas, inclusive, Tomé, tem empresas chinesas trabalhando com empresas americanas. Inclusive, Tomé, tem 2 países que querem fazer a vacinação antes de cumprir as fases. Sabe quais são? Rússia e Estados Unidos, que você elogiou aqui o FDA. Olha, Bruno, vamos primeiro fazer alguns comentários em relação ao que você colocou, que é a liberdade de cada um pode ou não pode fazer. Nós aqui no Brasil, quando você anda numa motocicleta, você é obrigado a utilizar um capacete. Nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil, nós não podemos utilizar o telefone celular ao dirigir os nossos carros. Nos Estados Unidos, é permitido. Cada país tem o seu entendimento, o que é colocar a vida das pessoas em risco ou não. É claro que quando você coloca a vida das pessoas em risco, é obrigação do governo limitar para que isso não aconteça. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, neste momento, a qual nós ainda não temos certeza, que é tudo uma grande especulação, numa palavra que foi falada em segundos do presidente da República, a gente parar um país para ficar discutindo isso em cima do presidente, eu acho uma grande irresponsabilidade. Principalmente quando a gente ataca, a postura do governo federal que tanto tem feito pelo Brasil. Quem foi que ajudou os brasileiros até agora? Foi só o governo federal, mas ninguém fez nada, isso é claro. Estamos um pouco fora da discussão da vacina, mas nós estamos falando aqui em proteção da população brasileira. É importante deixar isso claro. Você que está na sua casa, que recebeu um auxílio, que continua, e que em outros governos era visto como ajuda aos menos favorecidos, agora é colocado como populismo, porque se ajuda as pessoas necessitadas. Então há uma grande inversão de valores em tudo que se coloca. Vamos vacinar sim, no momento certo, com as empresas mundiais, os órgãos de saúde, avalizando tudo isso, órgãos sérios, de países sérios, não como, no meu ponto de vista, uma OMS, que é presidida por um homem que tem um lado, que tem uma ideologia que é muito clara, a qual eu não acredito. Você em casa pode acreditar, é o seu direito, mas eu não acredito. Eu quero ver países como a Inglaterra, como a França, como a Itália, países que realmente têm condição de validar se essa vacina é ou não. E aí sim, vamos trazer aqui para o Brasil, que temos órgãos de extrema competência para poder validar. Eu tenho certeza que o presidente da República, no momento que tiver tudo isso em suas mãos, vai se portar colocando a obrigatoriedade, como temos outras vacinas no Brasil hoje. Eu acho que é sempre muito importante dar o benefício da dúvida e essa é uma argumentação sempre muito constante quando se fala das falas do presidente da República.
elas são espontâneas, elas foram tiradas de contexto. É uma fala que não é bem assim, que ele não quis dizer isso. A gente sempre quer dar uma interpretação para ver o que ele disse, para a gente não ter uma interpretação ruim. E eu disse na minha fala inicial que quando eu ouvi na segunda-feira, Tomé, eu pensei nisso, eu falei, bom, o presidente foi pego de afogadilho ali na Porta da Alvorada, no famoso quebra-queixo que os meus amigos jornalistas conhecem muito bem, esse é um jargão da área, e deve ter falado uma coisa aí sem pensar, mais uma daquelas. Mas não foi, Tomé, não foi. No dia seguinte, essa frase estava estampada e contextualizada pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação. Não foi uma frase tirada de contexto. Foi a mesma frase, entre aspas, sem nenhuma explicação que você está dando, sem nenhuma restrição que você está colocando, sem nenhuma contextualização que você está construindo, para que essa frase atroz fique um pouco mais bonita. Sabe por quê, Tomé? Porque numa república presidencialista, tudo que o presidente fala é importante. Porque ela guia o cidadão, porque o presidente é um espelho do cidadão. E se o presidente diz que se vacinar não é obrigatório, parece que é algo que não é importante, parece que é algo que é trivial, parece que é algo que está dentro da zona das suas escolhas individuais. Parece que é uma escolha como se hoje eu vou comer frango ou se eu vou comer carne. E não é. E não é. É por isso que é preciso ter essa responsabilidade. É por isso que é preciso se pensar, e se foi feita de uma maneira errada a declaração, ela precisa ser corrigida. E eu espero que o presidente o faça. Eu tenho confiança que ele o fará. Eu tenho confiança que ele vai contextualizar o que ele disse, talvez como você está dizendo. Mas não é o que fez. Todo o resto é uma construção. A verdade é que ele disse essa frase. E como está nos lemas da CNN, fatos são fatos. Fico muito feliz de você confiar no presidente, como colocou. E essa frase ela não foi tirada de contexto. Ele falou de maneira clara, não será obrigatório a vacinação. A SECOM disse a mesma coisa, não será obrigatória a vacinação. Isso não foi tirado de contexto. O que eu estou dizendo é que isso pode se tornar obrigatório a partir de certas premissas importantes que nós, do meu ponto de vista, ainda não temos. Nós temos outras vacinas, como eu já coloquei, que são importantes, que foram realmente, tecnicamente, pela ciência comprovadas, mas até agora nós não temos nenhum tipo de comprovação. Vamos colocar agora o outro lado da moeda. Nós temos aí alguns tratamentos precoces que são feitos contra o coronavírus, que segundo o doutor Pedro Batista, da Prevent Senior, aliás, uma entidade de muita confiança, a qual as pessoas que lá estão têm uma idade dentro da zona de risco e que estão praticamente todos sendo curados nesse momento apenas com tratamento precoce, se utilizando hidroxicloroquina, suplementação alimentar, azitromicina e outras drogas importantes. Isso não tem a devida responsabilidade. Nós vemos secretários de saúde de grandes estados do Brasil que pegam a doença e que não dizem, e que são médicos, e que não dizem como foram tratados. Que país que nós estamos vivendo? Que inversão de valores está acontecendo aqui no Brasil? Onde uma pequena palavra transforma uma pessoa no certo ou no errado. Vejam as atitudes, vejam o que tem sido feito com o nosso país. O nosso país retornou para as mãos das pessoas de bem. É muito clara a democracia. E a democracia é clara. Ela é clara. Você não pode ser obrigado a fazer nada que você não acredite, a não ser que haja uma comprovação, que até agora, do meu ponto de vista, não aconteceu. Vamos para os argumentos finais. Começo com você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Bom, essa compreensão de que ninguém é obrigado de fazer coisas naquilo que não acredita, ela foi superada pelo menos no século XV. Pelo menos quando os renascentistas e os iluministas trouxeram as teorias ou consolidaram as teorias do Estado. Antes isso já era uma concepção muito clara, mas foi teorizada. É claro que as pessoas devem fazer determinadas coisas. É claro que as pessoas têm responsabilidade em relação ao seu próximo. É claro que as pessoas têm deveres sociais e têm que cumprir os seus deveres sociais. E se não cumprirem, podem ser punidas. E o ideal é que não se chegue a isso. O ideal é que não precise da mão forte do Estado para que uma pessoa se conscientize de que ela precisa cumprir os seus deveres de solidariedade.
A gente sempre usa aquele exemplo das calamidades quando acontecem no Japão. Quando houve o tsunami no Japão e nós víamos ali emocionados as pessoas espontaneamente fazendo filas para receber os mantimentos. Isso é espírito de solidariedade. Isso é espírito de solidariedade. Esse é o princípio da liberdade. É saber que a minha liberdade também depende do respeito dos outros. É saber que a minha saúde também depende do respeito dos outros. É por isso que não se pode fumar em estabelecimentos fechados, Tomé. É por isso que se cerceia a liberdade, porque você está colocando em risco a vida dos outros. É por isso, Tomé, que se pune o uso de drogas ainda no Brasil. Porque se há uma presunção, que eu não concordo, de que você utilizando drogas, você está colocando a saúde pública em risco. É por isso que o Estado deve regular. E isso deve ficar claro também nos gestos e nos símbolos do presidente da República. Seus argumentos finais, Tomé, por favor. É uma obrigação do sistema de saúde de um país preservar a vida das pessoas. E essa declaração, de maneira nenhuma, está deixando de fazê-lo. Nós precisamos acreditar no que está acontecendo com o Brasil hoje. Nós temos hoje aqui a democracia retornando para o país. Nós temos hoje pessoas que realmente estão se preocupando com os nossos ministérios, onde não há, até agora, uma situação de corrupção. Nós temos hoje as pessoas voltando a se respeitarem, não mais nós contra eles, brancos contra negros. As pessoas de bem estão voltando a acreditar na bandeira verde e amarela desse país. E esse discurso todo que está sendo colocado está levando as pessoas a entenderem de uma forma totalmente diversa ao que eu quero dizer aqui. Vamos vacinar sim a população, mas no momento correto. Nós não podemos, por conta de uma declaração do presidente, parar um país discutindo isso. Aonde vocês estavam quando os governadores pararam o Brasil fazendo um carnaval no meio de uma pandemia? Onde que os senhores estavam? Todo mundo quieto, ninguém fala nada. Vocês só falam quando é para se colocar contra o presidente da República. Vocês não percebem que o nosso país foi destruído, roubado, devastado e que agora nós temos um governo que tem trabalhado por nós? Tenho críticas a fazer. Acho sim o presidente da República se coloca muitas vezes de maneira errônea, fala mais do que devia. Fico desconfortável com coisas que acontecem com seus filhos. Não tenho nenhum problema aqui em falar, mas é um governo que está fazendo a diferença pelo Brasil. Perguntem a ele amanhã pela manhã, imprensa, o que ele acha em relação à vacina. Se é para ninguém tomar nunca na vida, ou seja, você decide, ou se vamos aguardar a resposta correta. Eu peço a vocês que reflitam sobre isso e vejam em que momento nós estamos e que é a força do Brasil que vai trazer esse país de volta para as mãos das pessoas do bem. Como o compromisso da CNN é com a informação e a notícia a todo momento, a gente reitera o que a gente contou agora há pouquinho. O Ministério da Saúde disse há pouco, numa entrevista coletiva, Tomé e Bruno, que apesar de não ser obrigatória, a vacinação contra a Covid será incentivada. Então, para fechar as informações, Bruno, obrigada, boa noite. Obrigado, Mona Lisa. E Tomé, obrigada, boa noite. Obrigado, Mona Lisa.